Brown, quais são as últimas? Vamos lá, ó. Seguinte, hoje a Universidade de Oxford e a AstraZeneca divulgaram informações sobre a vacina que eles estão produzindo, dizendo que ela produziu resposta imune em idosos e em jovens, ou seja, que ela foi eficaz tanto em pessoas mais velhas quanto em pessoas de idade menos avançada, que ela conseguiu estimular o corpo a produzir a resposta imune. É um relatório preliminar, porque ainda não foi publicado em nenhuma revista científica, mas segundo Oxford vai ser publicada essa informação numa revista científica em breve, então é um passo importante da vacina, né? Essa é de Oxford. A de Oxford. Que deu o piripaque. Teve uma voluntária que teve um problema de piripaque saúde. aí no meio. A voluntária teve problema, o teste foi interrompido, mas depois foi retomado porque ficou comprovado que o problema de saúde dela não tinha nada a ver com a vacina. Ela tinha recebido a vacina, mas não tinha nada a ver com o problema de saúde que ela desenvolveu. Então, a vacina continua em testes, é a fase 3, é a última fase. São 10 em todo mundo que estão na fase 3. E essa tem parceria também aqui com o Brasil, no caso com o governo federal. Se ela der certo, se for aprovada, se conseguir o aval da Anvisa, aí poderia ser produzida também pela Fiocruz, a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, e disponibilizada em todo o país. Então, uma boa notícia aí que a AstraZeneca e a Mas vai demorar para chegar. A vacina não existe, você está certíssimo. A vacina não tem vacina existe ainda, gente. É tudo chute. Isso. São passos da caminhada em direção à vacina. No caso da chinesa, ela está mais avançada que as outras, porque ela já pediu à Anvisa o registro. Já foi pedido o registro dela à Anvisa, então ela está um passo à frente. Mas não existe ainda também. Sem o aval da Anvisa, nada disso vai para a prática. A gente está falando de uma hipótese, de uma descoberta científica que está a caminho, mas não existe ainda. Só tem duas que já estão, né? Na China e na Rússia. Isso. Lá os caras já estão, mas não tem. E na Rússia porque eles deram um jeitinho. Deram um miguezinho. O Putin deu o registro antes de terminar o teste. Mas isso não vem ao caso. Passa para outra. Próximo. Na Europa, mais medidas foram anunciadas, medidas de restrição de circulação. Na Itália, na Espanha. Na Espanha foi decretado estado de emergência mais uma vez. Na Itália foram anunciadas medidas de fechamento de estabelecimentos não essenciais, os bares e restaurantes continuam funcionando e as escolas também, não se fechou tudo, mas alguns estabelecimentos foram fechados. Centros esportivos, ginásios, piscinas, baladas, estabelecimentos de shows, casas de shows, enfim, esses estabelecimentos vão ser fechados na Itália justamente por causa do aumento dos casos lá na Europa. Mas não fechou escolas, não. A economia. Isso, a economia não fechou. E o próprio primeiro-ministro da Itália, o Giuseppe Conte, disse que não queria que fosse adotado um lockdown como da primeira vez, que ele faria de tudo para que não houvesse um lockdown. E lá na Itália... Então o genocida tinha razão. É lógico, porra. O genocida tinha razão. Tinha razão, porra. Agradeço aí a todo mundo, Osmar Terra, que é meu querido Adriles também. Tá calmo hoje? Eu tô tranquilo. É segunda-feira. Fiz um churrasquinho ontem com o pessoal. Tava certo, muito bem. Então a economia vai ser um... Ostentação. Vai ser um lockdown. Eles estão tentando preservar os setores mais fundamentais. É um lockdown, uma quarentena parcial. Tipo ali. Nós aqui, que damos um tomé aqui, um tomé ali. Uma festinha clandestina aqui. Tudo virou Brasil. No final, virou tudo meio esculhambado. E lá na Itália, tá um clima bem polarizado, um clima tenso. Teve até um protesto na semana passada, que terminou em confusão lá. Pessoas contra a quarentena foram às ruas, teve uma mobilização lá. Então, o clima na Europa já não é tão favorável ao isolamento como era no começo. Aqui, ó, Brown, só sai lá na última página. O cara tem um jornalzinho. A maioria dos países... Carlos Alberto. Que as notícias estão aqui no fim. Vai lá, a maioria dos países não deve obrigar a vacinação. Mais uma que o Bolsonaro, sem querer, não é passar pano, não é nada, mas mais uma que o Bolsonaro falou isso, ele antecipou isso. Vitor Brown, temos que falar a verdade. O serviço tá bem feito aí, tá? Aqui, ó. Agradeço o Vitor Brown aí. O Bolsonaro falou exatamente isso, que nenhum outro chefe de Estado, nenhum outro presidente adotaria obrigação de vacinação. Só o Dória fez um anúncio assim e é justamente isso que tá ficando claro. Muito bem. O que mais, Brown? O ditador sou eu. O Bolsonaro hoje falou mais uma vez disso, disse que essa questão de obrigatoriedade da vacinação não é questão de justiça, é questão de saúde, porque o Supremo Tribunal Federal tem em mãos uma ação que foi apresentada pelo PDT, o partido do Ciro Gomes, que pode fazer com que os prefeitos e governadores tomem a decisão sobre obrigar ou não a população a se vacinar. E aí o Bolsonaro, claro, é contra essa medida, disse que participou, saiu ali no Palácio da Alvorada, conversou ali com apoiadores,
agora pela manhã, daí disse que isso não é questão de justiça, que é questão de saúde. Porque o próprio presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, na sexta-feira, deu um indício de que o Supremo pode sim interferir nessa questão, disse que no caso da vacinação pode ser que seja necessária a judicialização da questão, ou seja, que o Supremo tenha que entrar na história para obrigar a vacinação. Mas tem que fazer campanha. Mas, exato, tem que fazer campanha igual a do Zé Gotinha. É tudo candidato. Conscientização é o caminho. É isso aí, Brau. Informação, informação. A gente informar os caras, entendeu? Uma hora erra, outra hora acerta, mas sempre buscando o caminho certo. Com transparência, Tinha o Zé Gotinha, os caminhos, aí tinha o Zé Gotinha, que você tá risada. Mas Nisso vai vacinar. Isso ele tá certo. Agora, o que eu queria perguntar interrogação. é o seguinte, o Estado de Minas deu uma matéria falando que ele reportou aos franceses que o Brasil curou 100% dos casos com cloroquina. Ele falou, no Brasil, cloroquina tem 100% de cura. Eu não sei de onde ele tirou esse estudo. Foi uma conversa informal, foi uma turista francesa que estava batendo um papo com ele, ali na conversa ele falou isso, falou, olha, diz lá pro pessoal na França que aqui no Brasil com cloroquina nós curamos 100%. Foi uma conversa, não tem estudo, foi uma conversa informal ali, um bate-papo. Bate-papo amigo. Grupo do Whats. Mas tem que tomar cuidado, claro, ele é presidente da República, não deveria falar de uma forma tão solta assim, né? Rodrigo. Isso é verdade. Ontem ele falou também do arroz, voltou a história do arroz. Porque ele foi questionado por um apoiador, deu um passeio de moto lá em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro deu um passeio de moto, e aí ele foi questionado por um homem que o abordou e falou, Bolsonaro, dá um jeito no preço do arroz, Vai pra Venezuela comprar isso daí, tá certo? Isso aí, daí o presidente respondeu isso aí. Falou pro cara... Quer que eu tabele o preço? Quer que eu tabele? Ele tem razão. Vai pra Venezuela. Exatamente. Falou que não vai tabelar o preço, que tabelar preço é coisa da Venezuela. Tá certo, ô Sam? Foi emocionante. Agora o Sam me concorda. É isso mesmo, pô. Todo mundo dando razão hoje. Não tem que mexer não, pô. Tem que concordar, porra, tem razão. Tabelar o arroz? Tabelar porra nenhuma, pô. Não adianta tabelar. A Argentina... E olha que o Sam mostrou, gosta de tabela. a gente mostrou na sexta-feira, tá faltando produto lá. Lógico, pô. Você começa a ter preços máximos, né? Acho que é uma coisa assim. É isso. Ele tá certo. E ele chegou a flertar com um tabelamento. Sorte que ele voltou atrás. Paulo Guedes deve ter feito uma boa explicação técnica. A única coisa que o governo fez no sentido de controlar o preço do arroz foi zerar a tarifa de importação, né? Porque o que o ministro Paulo Guedes falava na época é que o preço estava subindo porque os produtores nacionais de arroz estavam preferindo vender para o exterior. Por causa do dólar alto, era mais vantajoso para eles vender para o mercado externo. Então, aí o ministro Paulo Guedes zerou a alíquota de importação para que o arroz que vem de fora do país venha num preço mais competitivo e aí estimularia o produtor daqui a baratear o custo também. Mas foi uma medida temporária, né? Foi uma medida com prazo de validade. Essa alíquota zero vai até o final do ano, depois não deve ser prorrogada. Mas foi uma forma encontrada ali pelo governo para tentar controlar o preço, mas pelo visto não surtiu muito efeito. As pessoas ainda estão reclamam do óleo de soja também que disparou, do tomate. Mas, segundo o ministro Paulo Guedes, é uma questão que vai se ajustar com as regras do mercado. Que mais, Brown? Nenhuma boa, hein? Com 3 boas. A vacina é boa. Agora, a vacina não tem é ainda. Boa. A vacina não tem ainda. Vamos assinar o óbito aqui de uma candidatura que foi que começou a Nath Morta, né? Que nós começamos, o início do fim foi aqui. A primeira pá na sepultura foi jogada daqui, né? Pelo Emílio Surita, especificamente. Porra, vocês querem jogar um negócio nas minhas costas que eu não tenho a menor... Isso é engraçado, isso é histórico, por um lado. Você acabou com o meu carro. Você acendeu o isqueiro ali, o negócio já tava, a faísca já tava ali, você acendeu o isqueiro. Qual foi o bom prefeito? Ele não tá mais, o Sabará. É claro. Seberá. Ele foi expulso, né? Ele foi expulso do partido. Cartão vermelho. E agora... Agradeço. Quem mandou embora ele foi o Amolim. É claro. Fui eu mesmo. O Amolindo manda no partido, não é? O Amolindo é dono. Não, mas o que consta é que ele mentiu no diploma, pelo menos foi essa a explicação. Eu não sei, ele não veio a público. Ele mentiu no diploma? Falou que havia inconsistência. Belpes. Belpes? Olha o cara do Bolsonaro ninguém falaram o motivo, mas ninguém mostrou os papéis dos documentos. Claro. Ele foi expulso. Agora ele tá falando que o Novo é um partido de esquerda, é New Left, é complicado. Quem que tá falando? O Sabará? Tirando. New Left tem um monte aqui, né? Eles estão aparecendo agora. Tá cuspindo a gente tá conhecendo É que também, pra muita gente,
Por exemplo, se eu peço livre mercado, para muitos aqui eu sou comunista. Eu não sei que tipo de comunista quer livre mercado, mas... Mamãe falei. O que você tá falando aí, Gordão? Não, tô denunciando os New Left aqui, ó. Marinho, Gentili. Por que eles são New Left? Não sei. É conversa, Deixa eu te falar. É zoeira da turma. Isso, gente, é fofoquinha, é zoeira. O que mais, Brau? Só a credibilidade, só acredita no Brau. É isso. Não, salve. Só explicando a história do Sabará, a diferença agora é que ele já tinha sido expulso do partido, é que a justiça indeferiu a candidatura. O próprio Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo indeferiu a candidatura por causa da expulsão. A candidata, a economista que seria candidata a vice na chapa do Sabará, a Maria Helena, também desistiu da candidatura no final de semana, então agora o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu. Também não vai fazer diferença nenhuma. Isso, não vai. O que mais, não? O que mais? Vamos lá, coisas que importam ao afegão médio. Jogo do PlayStation. A Constituição do Chile. Ontem houve um plebiscito no Chile em que os cidadãos foram chamados a decidir se o país deveria ou não elaborar uma nova Constituição. E aí, por ampla maioria, a apuração ainda continua, mas por uma ampla vantagem, os chilenos votaram a favor, sim, da elaboração de uma nova Constituição, porque a Constituição chilena atual é de 1980, foi elaborada ainda no período em que vigorava no Chile o regime militar, a ditadura do Augusto Pinochet. Então, desde o ano passado, havia uma série de protestos lá no Chile contra o presidente atual, Sebastián Piñera, e uma das pautas dos protestos era justamente esse pedido para que a Constituição chilena, que foi feita na época da ditadura, fosse reformada, que fosse elaborada uma nova Constituição. E aí é o que vai acontecer. O presidente, em resposta a essas manifestações, determinou que fosse feito um plebiscito, e foi isso que aconteceu ontem, foi essa votação que foi aberta, e aí, por ampla maioria, eles decidiram que sim, o país vai ter uma nova Constituição. Agora, e na mesma votação, eles decidiram quem elabora essa nova Constituição. E aí decidiram que os responsáveis, os constituintes, também terão que ser eleitos, porque havia a possibilidade de que vai fazer uma constituinte. Isso, igual uma outra no Brasil eleição. Foi assim, né? Não? Foi assim aqui no Brasil. Não sei se foi exatamente esse modelo. Muito bem, entendi. Eles vão fazer uma constituinte para a Constituição para não ter... Então, em abril vai ter uma eleição para decidir quem serão os constituintes e, a partir disso, é que aí vem a nova Constituição. Perigoso. Chile é o maior IDH da América Latina, um país mais envolvido. É claro que o Pinochet é uma marca lamentável na história, de ditadura do Pinochet, mas eles têm um ambiente bastante liberal, que estão querendo mudar. O mercado está um pouco preocupado com isso, vamos aguardar. O mercado sempre preocupado. Claro. Mas notícia boa não traz. Eu vou trazer aqui, ó. Nem Carlos a primeira Alberto, página vocês leram aqui, ó. Carlos Alberto, teu rabo. Ó, presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Sem gracinhas. Ó, startup, vocês não deram aqui, ó. Manchete do Estado de São Paulo. Mesquita tá de bom humor hoje aqui, ó. Startups ignoram crise e mostram força da inovação. Está aqui, ó. Vocês não deram. Só deram do Chile. Deixei pra você. Ó. Ó que benevolente. Tá aqui, ó, Samidana, você que é economista. Mercado de startups caminha para ter melhor ano da história em 2020, ano da Pandemex. Me explique isso. Você que estudou isso. Me explique isso. Qual é o volume? Qual é a resposta? Tem algumas explicações. Toda crise dá uma oportunidade. Tradicional, o melhor ano da história. Olha a resposta certa, Samidana. Que é startups o negócio dele. O que acontece? As pessoas estão sem perspectiva, às vezes não querem continuar na empresa. Muitas empresas, 30% dos restaurantes faliram, por exemplo, e aí a pessoa tenta inovar. Às vezes, você empreende por necessidade. Então, você fica sem trabalho e fala, vou inovar. Então, tudo tem um lado positivo, e esse é um deles. Mas, obviamente, muita gente está perdendo emprego. A pandemia, se a gente pudesse escolher, a gente escolheria não ter, mas tem muitas empresas crescendo e crescendo muito. A Amazon bateu recorde. Sami, aqui, ó, Grupo Fiat também do Estadão. Grupo Fiat mantém programa de 16 bilhões, mesmo com Pandemex. Outra notícia boa, Estadão. O que mais aqui que tem? Ué, pelo que eu entendi do Sami, então é uma fumaça essa sua notícia da startup, porque as pessoas estão desempregadas. Vocês querem pensar do lado negativo? Alguma coisa, 30% dos restaurantes fecharam e o cara fala tem uma startup. Pode ser isso também, né, Sami? Pode ser. Você tem... São Paulo perdeu 1 milhão de empregos aqui na cidade de São Paulo. Empresa de biscoito de polvilho. São 4 milhões mais ou menos, mas é interessante. E a autossuficiência do trigo tropical? E a autossuficiência do trigo tropical?
tropical. Trigo tá voando. Fala pra mim. Trigo em dólar. Vê aí, ó. Põe autossuficiência. Vai lá, que você que joga no Google. Ele joga no Google. Trouxe o jornalzinho de casa. Autossuficiência do trigo tropical. No bidê, pô. Eu dou no bidê, dou uma cagadinha com o jornal. Ó, clássico. De manhã. Lógico. Pela manhã, né? Vocês só trazem notícia ruim. Só notícia. Põe lá, ó. Puxa aí, Sami. Eu tô vendo aqui o que eles querem. A Embrapa tá tentando promover que o Brasil. Olha lá, ó a notícia boa. A Embrapa tá querendo fazer com que o Brasil consiga produzir o que fornece. Talvez com o dólar alto isso seja viável. Mas a gente não tem que autossuficiência. Mas a gente não tem que ficar torcendo pra autossuficiência de tudo. Autossuficiência do trigo. Porque às vezes é mais caro produzir aqui que importar. Então. A gente tem que. O o Sami tá dizendo, não é? Não sei. A gente tem que produzir o que a gente faz melhor que os outros e importar o que os outros fazem melhor que a gente. Tem que ser eficiente. Boa. Pô, e o PIB caiu pouco. Vai cair 4. Era 12. Era 12 no começo da pandemia, lembra? Não, chegaram a falar em 9, 8, mas no Focus acho que chegou a 7. Eu tô muito positivo hoje? Muito. Saúde aqui. Ótimo. Óculos cor-de-rosa. Boa, Paulo Cintura. Vamos lá. O que foi, ô Gordão? Cheio de energia aí, positivo, saúde, feliz. Então eu não vou trazer mais notícia boa. Não, que isso, traga. Eu só vou trazer notícia de desgraça, de pandemia. Isso o Brown já faz com eficiência. Não, Brown é credibilidade. Sim, não, brincadeira. É isso, Brown? É isso, Você tá otimista ou tá pessimista? Tô otimista, tá melhorando, né? Se a gente pensar no nosso espírito há 6, 7 meses atrás, estava muito pior. Hoje a gente tá já bem aliviado. Não foi tudo aquilo que a gente imaginava, né? O caos econômico, pelo menos. Tem uma melhora, claro que tem. Não, a vacina de Oxford promete, porque ela... Não, esquece vacina. Não, ela deu Vamos pensar o que tem. Vamos pensar no normal. O que tem é justamente... Não, o que tem é máscara. O que tem essas coisas que tem agora? Vai ter. Pensamento do suar. Não, acho que suar. Suar. Pensamento de suar, vamos lá. Chama de suar. Palavras do Tsuá pela manhã. De suar. Capitão Palumbo. Não, ele... Eu acho que a vacina é uma boa perspectiva. Todo mundo animado com a resposta imune em idosos. Isso é muito importante. É o grupo que mais tem risco. E falando nisso, teve aí o doutor que veio na semana passada. Borzino. Teve um 6%. Não, ele se confundiu. A Fatos da revista Piauí fez a correção. Então, só dá para os nossos ouvintes a correção sobre o doutor, sobre tanto a vacina chinesa, né? Da resposta. E também do... Por que a vacina saiu em abril? Porque devia estar... Como é que o cara tinha a vacina em abril? O vírus lá começou ano passado, quero saber como é que tinha a vacina. Não foi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Justamente porque você tem essas fases para testar. Você não pode vacina? fazer a vacina e sair jogando. Vocês viram ou não? A data de validade da vacina? Não, você não viu? Da fabricação. Data de fabricação. A fabricação tá de abril, é? Abril, mês Tem um gráfico, você viu o que tá acontecendo na Suécia, que nem o doutor aqui falou, como que os caras também tinham pronta entrega de tanta máscara e respirador. Você me explique agora a data de vacinação. Você não viu? Temos gráficos. Você não viu? A data de produção da vacina, é isso? Abril. Sim, Qual vacina? Coronavac? Mas por quê? Você tem que fazer teste. Acho que eu sei, pô. Como que você vai fazer fase de teste e não tem a vacina? Então a gente tá chegando... Em abril já tinha vacina. Não, mas em abril... Começou em março. Não, mas lá na março China chegou... Não, na China começou em novembro, dezembro. Você me faltou diferente depois do almoço. Muito bem. Vamos para o break? Vamos. Vitor Brown, hoje, 6 da tarde, no programa do Pingos nos Is. Exatamente. Com Augusto. Hoje tem o... Augusto, Ana Paula e o Fiuza. Zé Maria acho que volta quarta-feira. Pois é. Então vamos fazer